Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida. Sou evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos chegando ao fim de mais um trimestre, primeiro trimestre de 2023 das lições bíblicas da CPAD. Nós estudamos aqui Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje, da nossa pré-aula, é a lição de número 13, que traz este título: Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. O nosso textuário não poderia estar em outro lugar. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática da nossa lição diz que é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado na sua aula, está no livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos 16 ao 19, mas eu recomendo a você, aluno, professor, que leia, estude todo o capítulo 3, para que você possa contextualizar. Aliás, o livro do profeta Abacuque tem apenas 3 capítulos, então é interessante que você saiba do que se trata o capítulo 1, o capítulo 2, para que você entenda este livro como um todo. Pois é, chegamos ao final de mais um trimestre e esta é a nossa última pré-aula com relação a este assunto, mas continuaremos no próximo trimestre falando a respeito aí de família, de relacionamento familiar. Será uma lição impactante também. Bom, na primeira pré-aula deste trimestre eu trouxe uma definição sobre o que é avivamento. Se você não assistiu, não estudou conosco, ou se você participou conosco, mas não lembra, eu vou relembrar. Qual é a definição do termo avivamento? A palavra hebraica que aparece aqui no versículo de número 2 de Abacuque, capítulo 3. Aviva quer dizer viver, quer dizer ter vida, quer dizer permanecer vivo, reviver ou tornar a vida. Tornar a vida é a definição que eu prefiro. E avivamento quer dizer tornar mais vivo. E isto não no dicionário de hebraico, isto no dicionário de português, tá? A primeira definição que eu trouxe aqui de aviva é no dicionário de hebraico. Então, quer dizer viver, ter vida, permanecer vivo, reviver, tornar a vida. Avivamento, no dicionário de português agora, quer dizer tornar mais vivo, fala também de fazer reviver ou de dar vivacidade. Então é muito importante que o professor sempre contextualize, sempre traga a definição das palavras, principalmente das palavras-chave da sua aula, tá? Vamos então aos questionamentos do profeta Abacuque. Abacuque abre o seu livro fazendo questionamento, trazendo a sua angústia. Então, com isso, eu abro aqui o primeiro tópico. Lembrando que a nossa lição, ela tem 3 tópicos. Ela tem também objetivos gerais e específicos. O primeiro objetivo é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. É isso que nós vamos fazer agora. No segundo momento, é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Sem palavra, não tem avivamento. Terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Quando o professor e o aluno seguem aqui esses objetivos da lição,
você não se perde, você não saia do foco, você trabalha aqui dentro do foco que o próprio comentarista, que a própria revista traz para nós. Quando você abre o livro do profeta Abacuque, você tem ele ali já fazendo questionamentos. O livro começa assim, ó, peso que viu o profeta Abacuque. A palavra peso, ela fala também de sentença. Então, sentença que viu o profeta Abacuque. Aí ele começa, questionamentos. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Então, o livro do profeta Abacuque é um livro profético, porém, ele tem uma característica literária poética. Ele faz indagações e o Senhor traz a resposta para ele. Ele faz indagação novamente, o Senhor traz a resposta e depois nós temos esta conclusão maravilhosa no capítulo 3, a partir do versículo 17. Então, as perguntas, os questionamentos e a angústia do profeta. Por que o mal das nações ímpias, nações vizinhas ímpias, fica impune? Este é o tema do capítulo 1. Por que as nações pagãs vizinhas, elas fazem o mal, cometem o mal e fica impune? Como pode isso acontecer? Então o profeta está trazendo esse questionamento diante de Deus. São nações que não têm aliança com o Senhor e aparentemente, o mal está impune, mas Deus é justo. Deus trará sim a sentença sobre essas nações e Deus vai responder o profeta. Outra questão, por que Deus traria juízo sobre o seu povo utilizando-se de nações pagãs como os caldeus? Então é importante que eu traga para você aqui a informação que Abacuque, ele deve ter escrito o seu livro ali no ano 609, 607, 605 antes de Cristo, ou seja, quando estava prestes a acontecer a primeira invasão babilônica. Você sabe muito bem que foram 3 levas, foram 3 tentativas dos caldeus sobre Jerusalém. A primeira em 605, depois em 597 e depois em 586, quando houve a destruição completa de Jerusalém. Nós estamos falando aqui próximo do ano 605. Por que é que Deus permitiria que uma nação ímpia pagã trouxesse o juízo sobre o seu povo? Agora, você conhece a palavra de Deus. Você sabe muito bem que lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, a partir do capítulo 27, Deus trouxe bênçãos sobre os hebreus, bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais. As bênçãos condicionais, elas exigem uma resposta do povo. E uma das coisas que Deus fala lá em Deuteronômio 28 é que se eles não obedecessem à voz do Senhor, não seguissem seus caminhos, Deus faria com que o povo fosse tirado da terra a qual o Senhor iria os estabelecer, levado junto com o seu rei. Então isso já estava preconizado lá no Pentateuco, lá no Deuteronômio, mas o povo abandonou a lei do Senhor, por isso não se lembrava. Agora, o livro do profeta Abacuque, como eu disse, ele é um diálogo entre o profeta e Deus, terminando com uma oração em forma de canto. Então, indo para o capítulo 3, nós temos aqui uma espécie de salmo, uma poesia cantada. Este é o capítulo de número 3. Então, da parte do profeta, o diálogo em forma de poesia, ele é questionador. O profeta está questionando, mas Deus, ele sempre tem uma resposta oportuna. O Senhor sempre tem a resposta certa. Diante de tudo isso, o Senhor está indiferente? Esta é a pergunta do profeta Abacuque. O Senhor está indiferente porque o nosso comentarista coloca aqui, no segundo subtópico, primeiro tópico,
a aparente indiferença de Deus. E o profeta está questionando o Senhor. Será que Deus está mesmo indiferente? Vamos lá, o povo, Israel, Judá, né? Aqui no caso é Judá, o reino do sul, o povo havia abandonado ao Senhor Jeová e estava servindo a outros deuses. O Senhor, que é misericordioso, enviou mensageiros e profetas a este povo, mas a apostasia era tamanha que não houve mais nenhum remédio. Então, durante longos anos, Deus chamou o povo de Judá ao arrependimento. Já fazia mais de 100 anos que o reino do norte, Israel, tinha sido destruído, ou seja, levado cativo, Samaria destruída, né? Também o rei da Assíria levou os moradores de Samaria para a Assíria e trouxe de lá gente, e isso fazia mais de 100 anos. Todo esse tempo era o tempo que Judá precisava para se arrepender, mas não houve isso. Um texto muito interessante, que eu sempre cito, é o texto que está no segundo livro das Crônicas, o capítulo 36, os versículos 15 e 16. Diz assim, ó: E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas 36, versículos 15 e 16. Deus tentou de todas as formas, mas não houve resposta, e agora Deus entregaria Judá nas mãos dos caldeus. É nesse contexto que Abacuque escreve o seu livro. Agora, diante de um cenário caótico como esse, como acontecer um avivamento neste tempo? Como pode acontecer um avivamento hoje, em que vivemos um tempo de perseguição política, religiosa, ideológica, uma guerra? Como pode acontecer um avivamento neste tempo? Ora, a receita é a mesma de todas as épocas, através da oração, através do quebrantamento, através da palavra de Deus e do temor ao Senhor. Chegamos aqui no capítulo 3, que é a oração do profeta Abacuque. Lembrando que nós estamos fazendo aqui um resumo do resumo, tá? Então, na sua aula aí, que você vai ter um tempo maior, você vai poder trabalhar com mais detalhes, mais devagar, né? Estou fazendo um resumo aqui bem rápido para vocês, mas que vai ser muito útil, tá? A oração do profeta é assim, ó: faz de novo, Senhor. Aviva, Senhor. Repete os feitos extraordinários que o Senhor fez lá no passado. Abacuque está relembrando as manifestações divinas durante a caminhada dos hebreus no deserto. É só você olhar para o capítulo número 3, logo em seguida do texto que nós lemos, que é o versículo número 2, que ele vai dizer assim: Deus veio de Temã, do monte Parã, o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Então, ele está falando desse momento, das manifestações divinas durante a caminhada do povo hebreu pelo deserto. Chega um momento que ele questiona a respeito dos rios, versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Os rios, irmãos, os montes, toda a natureza e as nações, eles tremem diante da grandeza do Senhor. A pergunta é retórica e a resposta é óbvia. É contra os rios? É contra os montes? Não, não é.
mas até a natureza se prostra diante do poderio, da grandeza de Deus. A soberania, a majestade, o poder, o domínio pertence ao Senhor. O versículo 10 diz: os montes te viram e tremeram, inundação das águas passou, e o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Olha só a grandeza desse Deus, Deus terrível, fogo consumidor, é o Deus que nós servimos. Voltando para o versículo de número 2, que é o nosso texto áureo, quando ele diz assim, no meio dos anos, ele diz no meio dos anos, ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. O início de algo é sempre marcante e também motivador, porque quando se começa com ímpeto, começa com força, mas é no meio que é preciso persistir, que é preciso estar pronto para concluir aquilo que se começou. Por isso que o clamor do profeta não é assim, aviva no fim, aviva lá no início, Senhor. Não, é aviva no meio, porque no meio as coisas tendem a cair na rotina, na monotonia, e é no meio que Deus precisa trazer vida novamente. Aí ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus, ela se manifesta porque os homens deliberadamente decidem proceder contra os padrões divinos. Então, a ira de Deus é quando o homem deliberadamente decide proceder contra o padrão divino. Mas a misericórdia de Deus é maior. Ele ouve o clamor dos seus e a sua misericórdia, ela nos sustenta. O nosso comentarista, ele cita 2 versículos aqui muito oportunos. Terceiro tópico, segundo subtópico, onde diz que Deus é misericordioso. Ele cita as palavras de Davi: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Também o texto de Lamentações de Jeremias 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta em todo o tempo. Para que haja este avivamento que nós tanto esperamos, é preciso atentar a alguns detalhes. Ainda no versículo 2, primeiro, ouvir. Ele diz ouvir. Sem ouvir, não é possível mudar o proceder. Há muitas pessoas que não querem mais ouvir, querem fazer, querem falar, mas é necessário ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Tem gente que ouve a palavra, mas não teme. Então você precisa ouvir o quê? A palavra do Senhor, e precisa temer a palavra do Senhor para que isso produza algo positivo em você. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Agora ele se volta para a situação de seu tempo. Depois de clamar ao Senhor até quando? Depois de receber uma resposta do Senhor, depois de interceder por um avivamento, ele se volta para a sua situação, para o seu povo, para o seu tempo, e diz assim, não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Olha só o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu
me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo que não importa a circunstância, não importa se há uma economia ruim, não importa se há uma quebra de safra, não importa se há perda de recursos. Ele continua se alegrando no Senhor, no Deus da sua salvação. Eu concluo esta pré-aula e também este trimestre dizendo que o avivamento ele traz alegria. É por isso que ele diz, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu não estou mais murmurando, não estou triste. Eu estava angustiado, mas quando eu comecei a rememorar aquilo que o Senhor já fez e que continua fazendo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O avivamento, ele traz alegria. E o avivamento, ele não depende do momento. O avivamento é ultra circunstancial. Este é o avivamento que nós esperamos. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. No próximo trimestre, nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus.